Então voltemos para o capítulo 2, a partir do versículo 11. Como eu havia falado para vocês, já nas aulas anteriores, é que até o versículo 10 do capítulo 2, nós vimos um progresso, os irmãos percebem? O capítulo 1 conta uma história. A história do passado, o que é que Deus fez pela igreja. A partir do capítulo 2, versículo 1, conta como foi que ele fez por nós. Ele nos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Eu procurei pregar sobre isso, porque eu sei que os irmãos precisam entender que a igreja, qual é a posição. O maior privilégio que um homem pode ter é ser crente em Cristo. Tá? Não é ser um mero crente de uma igreja. É que ele é salvo. E salvação na Bíblia não é uma coisa de brincadeira. Não é um conto de carochinha, não. É uma história real, é Deus chamando. Biblicamente, salvação é um chamado de Deus. Ele não vai pôr na glória quem ele nunca conheceu. Então, o povo dele é um povo conhecido desde a eternidade. Então, eu tenho pregado aqui para que ninguém fique iludido. Não confunda isso, não. Há muitos que ficam se exaltando na eleição. Mas a história é a seguinte. O fato é o seguinte. Você foi chamado? Você foi chamado da morte para a vida? É isso. Então você viver de uma história e não de uma realidade na sua vida que ocorreu com a pregação do Evangelho, então você está perdido. Né? Então foi isso. Aqui no capítulo 2, vimos de onde fomos tirados do sepulcro e fomos elevados à glória, assentados na região celestial. Tudo foi feito. Não tem nada que possa mudar a história dos crentes. Nenhum dos eleitos de Deus, nenhum salvo irá para o inferno. Isso está claro aqui, irmãos. Nenhum crente em Cristo perde a salvação. Todos vão para o céu. É o lugar deles, onde eles já estão. Você pode perceber que os crentes amam lá. Por quê? Porque o coração deles está lá. Eles estão já no céu, sentados com Cristo. Agora vamos à parte final desse capítulo, e começa aí no versículo 11. O que é que Paulo quer tratar aqui? Agora eu vou envolver vocês na história bíblica. E eu sei que vocês que têm a Bíblia, vocês já leram o Velho Testamento todo, né? Eu espero que sim. Eu espero que irmãos da minha igreja se mergulhem na verdade. Não tenha medo. Leiam a Bíblia. Leiam, até cansar. E quando cansar, descanse um pouquinho, recomece. Porque é o conhecimento de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer, é um milagre. Ter esse livro na mão é ter o maior espetáculo eterno. O ódio que Satanás tem pela Bíblia é descomunal. O ódio que o mundo tem das Escrituras não tem comparação, irmãos. São os crentes que amam a palavra de Deus. Satanás vai atacar esse livro. E se você estiver compenetrado nesse livro, ele vai atacar você. Então é importantíssimo isso. Agora você, quando lê o Velho Testamento, você vê que a linguagem, naqueles 39 livros que tem ali, a linguagem é uma linguagem peculiarmente hebraica. Deus está falando com o povo judeu. A linguagem é judaica. Todo o Velho Testamento. Deus não muda a linguagem dele. Quando ele vai falar das nações, ele fala no sentido profético. Isso foi até quando? Até a cruz. Você nota que o período que Cristo viveu aqui na terra
Ele viveu no meio dos judeus, tá? Ele viveu no período chamado período da lei. Esse período foi de Moisés, do Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei, e 2000 anos até a cruz. Então veja essa história. Com quem Deus falou no Velho Testamento? Com o povo judeu. Mas o que aconteceu? Os irmãos podem observar, quando vocês leem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o povo judeu se tornou um povo arredio, um povo curado da idolatria. Você percebe que eles não estavam no tempo de Cristo adorando ídolos. Eles foram, vamos dizer, chicoteados por Deus, por assim dizer, e foram curados daquilo. Aqueles 70 anos de cativeiro curaram os judeus da idolatria. Mas quando Cristo veio, ele encontrou um povo orgulhoso, um povo que não gostava dos outros povos, um povo voltado, centrado na religião deles. Tá? Não tinha idolatria? Não, mas era um povo terrível, assassino, escondido na religião. Eles tentaram matar Jesus várias vezes, porque Jesus professava que era Deus e atacava as mentiras religiosas dele. Então Cristo foi até a cruz. Quando vocês olham para a cruz, vocês vão ver que tudo que estava escrito de antemão, desde o Velho Testamento, da lei, foi tudo cumprido na cruz. Tudo. Por isso que Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Então aquelas abluções, lavagem de mão, sábado, essas coisas todas, Cristo cumpriu na cruz. Foi por isso que quando ele morreu, rasgou-se o véu do templo. Acabou tudo. Todo aquele cerimonialismo, prática de sacrifício, tudo acabou na cruz. Tá? Então, queridos, o que a Bíblia diz é que Cristo veio para quê? Para acabar com tudo aquilo. Isso irritava os judeus. Tá? Olha, irmãos, quando ele chega ali em João, capítulo 3, ele fala porque Deus amou o mundo. Lembra? É muito usado esse texto aí para atacar nossa crença que Cristo morreu só pelos eleitos. É porque não entende o versículo. Tá? Quando fala mundo ali, em João, está falando o quê? É que Cristo agora veio pegar pessoas não só de Israel, mas das outras nações também. E esse ajuntamento forma o quê? O mundo. Então, quando a Bíblia fala Deus amou o mundo, ele não está tratando ali do mundo na sua totalidade de pessoas. Ele está falando do mundo no sentido de que ele veio pegar ovelhas dele no aprisco de Israel e pegar as ovelhas no aprisco das nações e ajuntar todos num só aprisco. É como um pastor que tem o aprisco dele, ali ele tem 100 ovelhas, por assim dizer, né? Aí ele vai e ele consegue mais ovelhas de outros apriscos e coloca tudo junto. Esse ajuntamento forma o quê? O mundo. É preciso que os irmãos entendam isso. Forma o mundo. Está vendo? Então ele condenou Israel, porque não entendia isso. Eles falavam de Abraão, mas quando Deus falou a Abraão, ele diz aqui, ele diz o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti abençoarei todas as famílias, não só os judeus.
todas as famílias da terra. Então o Senhor está chamando os eleitos. É todo aquele que crê. Um outro detalhe que eu considero de importância impressionante é que várias e várias vezes no Velho Testamento o Senhor joga esta verdade para o povo pegar. Por exemplo, Salmo 96. Cantai ao Senhor todas as famílias da terra, todas as nações. Está insinuando o quê? Que Deus tem um plano para as nações. Todas. Um outro detalhe é que o Evangelho aparece em sua força no Velho Testamento. Buscai o Senhor, quem tem sede. Ora, não está falando só de Israel, é quem tem sede. Tá? Se você põe, eu me lembro antigamente, tinha na cidade, alguma cidade chamada Tororó. Né? Tororó é aquele lugar onde o prefeito punha as torneiras, né? E o povo vinha buscar água ali, chamado Tororó. Olha, quem tem sede vai lá no Tororó e beba. Entenderam aqui a ideia? É que Deus pôs o Evangelho, a mensagem, para todos. Então, quem tem sede, vá. Se tem um judeu ali, vá. E até, irmãos, a mensagem simbólica vigora isso. Por exemplo, os irmãos percebem que quando Deus tirou Israel do Egito, ele não foi com espada. Não. Ele não foi matando os egípcios. Ele fez com que a mensagem da cruz fosse vigorada ali. Mandou um judeu pegar um cordeiro, matar o cordeiro, entrar na casa dele, passar o sangue do lado de fora em 3 lugares. Agora é o momento. Está vendo a diferença? Pegou todo mundo de surpresa. O judeu faria isso. Pegou o sangue, levou lá, passou na porta, fechou a porta, entrou com a família, assou o cordeiro, né? E foram comer junto, toda a família. Era só para o judeu? Não. Quem cresce? Se tivesse um egípcio lá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu creio nesse Deus de Israel. Eu vou lá. Eu vou matar um cordeiro, vou chamar minha família, vou passar na porta do lado de fora e vou escapar da ira de Deus. Essa é a mensagem para todo mundo. Está vendo aqui? Deus amou o mundo. Essa semana, eu levei para o Facebook aquela mensagem da genuína conversão na vida de Raabe. Está vendo? Deus, na sua ira, iria destruir a cidade de Jericó. Destruir. Mas Deus tinha um eleito lá. Quem era? Raabe. Ela era de Israel? Não. Mas ela creu. Ela e a família toda foi salva. Mediante o quê? Lembra que ela morava em cima do muro? Ela colocou aquela corda vermelha do lado de fora. É a mesma coisa do sangue nos 3 lugares da porta. Se ela não fizesse aquilo, ela morreria. Raabe entrou pela conversão no meio do povo de Israel. Porque Deus amou o mundo. O objetivo de Deus são as nações. Agora, se os irmãos querem ver como esta verdade é tão maravilhosa e tão fiel em toda a Bíblia, vocês leem Apocalipse. Quando abre o cenário no céu, não sei se é o capítulo 5 ou capítulo 4, você vê o céu aberto ali. E remidos, cantando o quê? Digno és tu, ó Cordeiro, que foste morto e compraste para Deus pessoas de todas as nações e línguas e tribos, porque Deus amou o mundo. Está vendo aqui? Então, vamos, a claridade é só para quem é cego que não pode ver. Vamos para um outro assunto aqui que eu considero também, eu acho ele perigoso. É a força que dão para o povo de Israel ainda hoje. Alguns pastores consideram os judeus como um povo santo. Não é verdade.
O povo de Israel hoje está na mesma situação de qualquer outro. Judeu é judeu, tão pecador quanto qualquer outro pecador. E onde nós vemos isto? Nós vemos no capítulo 3 de Romanos, quando Paulo resume todo o assunto, do capítulo 1 até o capítulo 3. Ele fala, todos estão debaixo do pecado. Judeu e gentil. Está vendo? Judeu e gentil, todos debaixo do pecado. Não tem diferença, irmãos. Deus não está assim, pondo o dedo. Olha, aquele povo é o povo de Israel, por favor, não toque neles. Tem nada a ver. E eu vou mais. Lembra que Jesus ora? Que ele, lá em capítulo 17, que ele veio formar um povo só, de todas as nações, para formar ele ser o pastor, e todo esse povo formar as ovelhas dele. Então, queridos, dá para vocês entenderem? Todos são igualmente culpados. E é ali, debaixo desse teto de culpa, que Deus usa de misericórdia para com todos. Por isso que pregamos o Evangelho. Então, irmãos, não tem esse negócio. Deus tem um povo de Israel que ele amou. E tem um povo dos gentios que ele amou. Jesus morreu por este povo. E Deus, o Pai, amou o povo de Israel. Não tem duas noivas, não. Não tem. É só um povo. É a igreja de Deus. Ah? Então, queridos, eu lá no céu, eu vou ver Josué, Moisés, Abraão, bem como os santos do Novo Testamento. Porque é a mesma coisa. Cristo morreu por todos eles. Então, quando você abre Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, os irmãos vão perceber aí o quê? Observe. Versículo 11. Portanto, ele quando coloca a palavra portanto aqui, é que ele está chamando a atenção para um assunto novo. Depois de ter falado da tão grande salvação, da beleza da salvação, da escolha eterna, do ato na cruz, da chamada divina e de elevar os santos em Cristo à glória. Ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora vós éreis gentios na carne. Eu acho tão maravilhoso isso, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia compenetra-se em mostrar quem eu era. Quem nós éramos. Deus faz isso com Israel e faz conosco também. Ele quebra todo orgulho nosso. Ele quebra toda a vaidade nossa. Toda aquela arrogância de achar que eu sou crente porque houve alguma coisa boa em mim. Ele agora está lidando conosco na base de nação. Ele não está falando agora, vamos dizer assim, individualmente. Ele pega todos os crentes gentios e formam uma nação. Quem vocês eram? Gentios. Na Bíblia tem dois grupos só, irmãos. Judeus e gentios. Quando Deus salva um judeu, ele, na linguagem de Deus, deixa de ser judeu. Quando ele salva um gentio, ele deixa de ser gentil e une com a igreja. Então, basicamente, tem três grupos: judeu, gentil e igreja. Os salvos agora compõem a igreja. Por quem Cristo morreu? Pela igreja. Está vendo? Mas vamos supor que você viveu no Velho Testamento. Quem era você no Velho Testamento? Quem era eu? Vamos supor que eu era grego, daquela ilha grega lá. Eu era daquele povo.
Povo culto, né? De lá da Grécia que vieram tantos filósofos, né? Um povo inteligente. Ou era da Espanha, ou da Itália, ou era mesmo um moabita, um edomita. Não importa. Eu era chamado de quê? Gentil. Por quê a Bíblia faz a distinção? Veja, irmãos, quem me chamava assim? Chamados incircuncisão. Agora, o que Deus faz? Ele vai para uma marca que distinguia os gentios dos judeus. Está vendo aqui? Isso era um prato cheio para os judeus. Esse gentil aí, eles olhavam para os gentios incircuncisos. Circuncisão era a marca do homem judeu. Desde criancinha, da idade do meu netinho, ele já, com 8 dias, tinha que ser circuncidado. É aquela pele que cobre o órgão sexual do masculino, né? E ali era judeu. Bom, Deus fez isso para dar como uma ilustração do que ele faz agora conosco. Não tem nada a ver conosco agora, por favor. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, é que os judeus desprezavam os gentios porque eles eram incircuncisos. Se um gentio quisesse se tornar judeu, participar da religião judaica, da nação judaica, ele teria que ser circuncidado. Apesar de ser apenas uma prática externa do corpo, era levado a sério isso, tá? Naquele período. Então, irmãos, havia diferença. Você não era circuncidado, então você não era judeu. Vendo? Outra coisa, outro detalhe, queridos. Deus está lidando com o povo, com quem ele marcou um trato, uma aliança da lei. Olha o versículo 2. Naquele tempo, falando em forma de nação, estáveis, que? Sem Cristo. Isso aqui, irmãos, é suficiente para provar que aquele Deus que falou com Moisés, com Josué, com os profetas, era Cristo, está vendo? Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Era ele. Mas o povo de fora não tinha. Porque Deus comunicava só com o povo judeu. Os irmãos lembram quando veio aquela mulher que não era judia falar com Jesus para curar o filho dela, se não me engano? Aí Jesus falou: não se pega os pães da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Para nós seria escandaloso falar uma coisa dessa, né? Mas ela entendeu que os judeus consideravam os gentios como cães. Ela entendeu. Mas também os cães comem do pão da mesa que cai no chão. Eles vão e comem. Humildemente ela reconheceu. Vocês estão vendo a diferença, irmãos? Gentios e judeus. A diferença é tão grande que quando o evangelho começou lá em Jerusalém, dia de Pentecostes, os judeus pensavam que era só para os judeus. Só. Começou pregando em Jerusalém. Pedro pregou. Muitos judeus se converteram. Mas depois entrou para os gentios. Tá? Então, note aqui, quem éramos nós? Você deve dar glória a Deus, porque o evangelho lhe alcançou. Milhões e milhões de pessoas no mundo, nações inteiras, irmãos, morreram, foram escorraçados da face da terra, sem ter conhecido Cristo. Sem Cristo. Tá vendo? E você agora é um crente.
Eu dou mil graças a Deus. Eu nasci, o evangelho chegou no Brasil. Chegou lá na Bahia, chegou naquela cidade de Bicuí, alcançou a minha família, e eu fui um dentre aquelas pessoas da família Sena que foi alcançado. Isso é o quê? É uma história de misericórdia. Eu repito aqui, irmãos, milhões de moabitas, edomitas, gregos, italianos, povo caldeu, milhares e milhares morreram e foram para a penitência eterna. Sabe por quê? Não era de Israel. Dentro de Israel também, milhões e milhões de judeus não morreram sem salvação. Olha Coré, Datã e Abirão. A terra abriu, eles caíram com tudo dentro do inferno de uma vez. Eles eram judeus? Eram judeus. Judeus incrédulos. Então, queridos, é isso que que Paulo está tratando aqui a partir do versículo 11. Vamos então adiante. Vamos ver como nós éramos. Dá uma descrição dos gentios. Naquele tempo estava sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel. É a segunda coisa, tá vendo? Primeiro nós vimos que nós éramos incircuncisos. Tá vendo? A mulher está de fora, porque não se circuncida uma mulher. Só era com os homens. Você pode notar na linguagem judaica que Deus conversa com os homens. As feministas devem ficar iradas com isso. Mas Deus sempre fala com os homens, primeiro. Porque eles são os responsáveis pelas mulheres. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem está falando com as mulheres, está falando com os homens. Então, sempre assim. Agora, na igreja, os homens têm seu lugar, as mulheres também têm a sua totalidade de importância. Tem. Mas notem, irmãos, vamos fazer essa divisão aqui. Comunidade de Israel, comunidade dos gentios. Há diferença? Há. Você notem que quando Deus fala com Israel, separe das nações. Separe deles. Eles vão levar vocês a casar com as filhas deles. Eles vão levar vocês a adorar os ídolos deles. O capítulo 4 de Deuteronômio é para isso. Você lembra de Salomão, o que aconteceu? Foi muito bonito no começo, mas começou a escorregar quando casou com a filha de Faraó. E aí pronto, a influência dela e de outras milhares de mulheres acabou com a vida espiritual dele. Está vendo? Quando Esdras veio da Babilônia para recuperar religiosamente Israel ou Jerusalém, o que ele fez? Ele descobriu que aqueles homens tinham casado com mulheres estrangeiras. Ele ajoelhou e chorou, rasgou as vestes. Tinha que ter um avivamento. Separe. Então, queridos irmãos, essa é a diferença. Comunidade gentílica, comunidade de Israel. Aqui tinha isso, aqui não tinha. Os irmãos lembram quando dividiu a nação? 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram no sul. O que aconteceu? Ficou uma tribo separada de Israel. Lá no norte não tinha templo, não tinha sacrifício, não tinha sacerdotes, só tinha profetas para pregar contra eles. Então ficou separado da comunidade de Israel. Então os verdadeiros crentes normalmente desciam, voltavam para Jerusalém. Está vendo? Comunidade, irmãos. Agora vamos adiante. Versículo 12. Estranho às alianças da promessa. Que é isso?
É igual a família, né? Você é dessa família. O pai reúne com os filhos e todos falam, olha, eu vou morrer, eu vou deixar uma casa, vou deixar uma fazenda, vou deixar meus bens, vocês têm isso, têm aquilo, cada filho tem isso, tem aquilo, divide tudo ali. Deus não fez essas promessas para os gentios, ele fez para os judeus. Vocês são abençoados em Abraão, vocês têm as leis, vocês têm os cultos, vocês não podem comer determinada comida, vocês são diferentes, vocês têm um sistema, vocês não podem praticar isso nem aquilo. É diferente, é igual a igreja, irmãos. Você mistura a igreja com o mundo, há uma comunidade mundana lá fora. Você não pode misturar. A igreja é assim. A igreja tem seus princípios, tem suas orientações. O mundo não. O mundo não tem princípios de santidade, de separação. A igreja tem. Era assim também no Velho Testamento. Tá? De tal maneira que se um gentio tivesse interesse, ele teria que se tornar judeu. E aí era pela circuncisão. Tá vendo? Agora, vamos lá. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança. Por que não tinha esperança? Havia um judeu aspirando o céu, a ressurreição? Não tinha isso. Mas olha dentro de Israel. Você lembra a história desses homens? Olha a vida de Moisés. Por que ele deixou o Egito? Por quê? Ele esperava um galardão celestial. Por que José quis que sepultasse ele em Canaã? Porque ele cria na ressurreição. Os crentes dentro de Israel tinham uma esperança que ninguém mais tinha. Era desconhecida do mundo. Pergunta um judeu, digo um grego, um italiano, um edomita, um moabita. Você tem esperança? De quê? Nossa esperança são nossos ídolos aqui. Eles que nos abençoam, a plantação, abençoam a fertilidade, eles criam tudo isso. Eles tinham seus ídolos. E depois da morte eles não tinham mais nada. Foi por isso que Ruth, moabita, deixou a religião dela, deixou o parentesco dela, deixou o povo dela, deixou a comunidade dela e foi para Israel. O teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. No coração, ela estava circuncidada. Está vendo? E por fim, volta para o versículo 12. E sem Deus no mundo. Está vendo? Vamos contar aqui quantos tem. Incircuncisão, que era vamos dizer assim, o cartão de ingresso. Pode entrar. Circuncidou. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Pode contar aí, irmãos. Está vendo? Que triste situação. Agora pega essas coisas que está falando aqui e olha o gentio aí fora. A pessoa não crente. Vê se não cabe para ele. Está vendo? Essa é a história bíblica. Agora, irmãos, o que aconteceu? Onde está, vamos dizer assim, o momento que houve essa distinção fechada, acabou? Como foi que aconteceu? Quem foi que na história fez com que essa divisão fosse destruída? Começa no versículo 13. Dá uma olhada. Começa com essa palavrinha bonitinha aí. Mas, os irmãos percebem? Não foi Moisés. Não foi. Não foi Abraão. Não foi nenhum profeta. Veja, mas agora
De novo, eu estou impressionado. Ele não coloca, mas agora Cristo. Ele coloca essa preposição que aparece aí antes de Cristo. Em Cristo. Tá vendo? Ligado nele. Está vendo como Paulo, ele não se desliga do que ele falou no começo? Tudo foi feito em Cristo. Pronto. Tudo foi feito nele. O povo judeu era melhor? Não. Porque os crentes de Israel, em Cristo eram crentes. Moisés estava em Cristo. Abraão estava em Cristo. Josué estava em Cristo. A pessoa de Cristo é a pessoa central. Se você não está em Cristo, você não é nova criação. Lembra? Olha, irmãos, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Agora, em Cristo. Está vendo a importância de Cristo na história? Se você está desligado dele, você é nada. Você é um maldito. Tá? Queira você ser judeu ou queira ser gentil. Sem Cristo a vida é nada, é nula. Deus não tem nenhum compromisso com alguém que ele não escolheu. Nenhum. Ou você está em Cristo ou você está liquidado. Então vamos lá, queridos irmãos. Adiante. O que foi que ele fez? A história é de quem? Dele. Dele. Vamos lá. Versículo 13. Em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Tem várias verdades aqui que eu quero passar para os irmãos. A primeira é que ele fala isso sempre no Velho Testamento. Os que estão longe e os que estão perto. Eu poderia abrir a Isaías. Ó vós que estáis perto. Ó vós que estáis longe. Perto são os judeus. Longe, os gentios. Precisa de aproximar. Como é que aproxima? Vai alguém lá, sai dos judeus e invade o território gentil para pregar? Não. Lembra de Jonas? Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Nínive era território dos gentios ou dos judeus? Dos gentios. E ele estava com raiva. Falou, não vou lá não. Eles têm que ser mortos. Ninguém consegue. Não tente atrair alguém para a igreja se Deus não mandou você. Está vendo, irmãos? O trabalho do Senhor. Veja, vós que antes estáveis longe. Sabe o que Cristo fez, irmãos? Ele contou isso numa história, não chamo de parábola. Lembra o capítulo 15 de Lucas? Quando ele contou a parábola do filho pródigo, aquele homem rico tinha 2 filhos. Um desceu, pegou toda a fortuna, foi para longe da casa do pai. O outro ficou em casa. O que foi para longe representa os gentios. O que ficou na casa do pai representa os judeus. Este estava perto, o outro longe. Aí a história vocês já sabem. Como foi que o filho voltou para a casa do pai. Judeu e gentil. Essa é a história. Então, queridos, o propósito sempre foi esse. Deus, na Bíblia inteira, ele documenta isso. O alvo de Deus em todo o Velho Testamento é documentar. O que ele vai falar para o mundo todo, ele documenta. É escritura. Deus não trabalha com mero livro. Ele documentou tudo. É o que está escrito.
para que todo mundo soubesse que foi Deus quem fez. Como é que aproxima? Como é que pega aqui com a mão direita, pega os gentios e puxa aqui para unir com os judeus e formar um povo só? Como pode? Então nós estamos falando de um ato heróico do nosso Senhor aqui. É quem fez isso? Ele. Vamos lá. Versículo 13. Fostes aproximados. Com quê? Pelo sangue de Cristo. Os irmãos estão percebendo aqui? Eu acho que eu vou encerrar essa parte só com isso. O sangue faz isso? O sangue aproxima? Sim. Não é a minha religião. É o sangue. Os irmãos percebam que desde a entrada do pecado, o que foi que fez o homem ser atraído para Deus? Sangue. O que foi que fez com que Abel aproximasse de Deus? Sangue. Deus nunca salvou ninguém a não ser pelo sangue. É porque é pelo sangue que aproxima. É alguém morrendo em meu lugar. É um cordeiro puro e sem mácula que ocupou o meu lugar. Então, queridos, a história do sangue permeia toda a Bíblia. É a história da cruz. A cruz está invisivelmente no Velho Testamento. É essa a história. É isso que atrai. Então, se deixarmos de pregar isto, nós estamos pregando mentira. Não tem que passar por cima da cruz. Porque senão Satanás vai zombar de nós. Vai rir, vai escarnecer. Paulo falou o quê? Para os coríntios. Quando eu estive entre vós, eu não preguei outra coisa. Eu não preguei sabedoria. Eu não fiquei pregando sobre coisas que vocês gostam. Paulo não pregou autoajuda. Ele pregou a cruz. Porque humilha a gente. Nos coloca no pó. Quem sou eu? Onde eu fui achado? Eu não era a imagem de Deus coisa nenhuma. Eu era um verme. Então, queridos, que foi que Deus usou para atrair as nações com os judeus, pegando um povo só e formando um só povo, pelo sangue. Aí está a história do Cordeiro nosso, o sangue de Cristo, que marca uma linha vermelha, que vem desde o Éden, vai até a eternidade. Se eu quisesse ver o céu agora, eu veria o meu Cordeiro. E eu posso ver. Só abrir Apocalipse. Dá uma olhada. Você vê um céu aberto. E o Cordeiro assentado. Que história linda. E é essa história agora que está encravada na mensagem do Evangelho. É a história que eu devo pregar. Vinde, vem pecador, arrependa, deixa seu orgulho, sua vaidade, seus pecados, corra para ele, busque socorro, que pelo sangue você é aceito. Essa é a história. Ó, que o Senhor, maravilhoso, conte essa história para nós. Eu procurei cantar os hinos que tratam disso. A velha história. Não temos novidade, não. É a velha história de Cristo e seu grande amor. A história da cruz. Essa que renova, a história que renova as emoções dos santos. Fortalece nossos pensamentos. Santifica nossa vida, nossa alma. É a história da cruz. E é pelo sangue que o homem se torna homem.
e uma mulher se torna mulher. Seu devido lugar. Tirou isso, Satanás enche de confusão. O Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.